Good morning, good afternoon, good evening, everybody. I'm Erica Nybro. I'm the COVID. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Evelyn, da Knowledge Success. Esse é o nosso terceiro e último webinário sobre a integração de vacinas contra a Covid-19 no cuidado primário. Estamos falando sobre gerando demanda para vacina da Covid-19 e de outras vacinas de curso de vida em 3 regiões do mundo. Antes de começarmos, observem que temos interpretação em francês e português hoje. Pedimos aos participantes que selecionem o idioma da sua preferência em inglês, francês ou português, clicando no globinho na parte inferior da tela. Como estamos tendo interpretação ao vivo hoje, pedimos que os palestrantes falem um pouquinho mais devagar do que de costume para dar tempo aos intérpretes para que tenham a oportunidade de interpretar, especialmente a linguagem técnica. Eu gostaria de apresentar o nosso painel de especialistas hoje. Glória Lermo, ela é especialista de SPC da Unicef, ela vai falar um pouco sobre a introdução para a nossa conversa. Vamos também Saratu Olabode hoje, ela é chefe da parte da Breakthrough Action na Libéria, em relação à geração de demanda. Depois Stefan Lizaut e Stefan Mandikredic. Ele é consultor da SBC para a Sérvia e a região da Europa Oriental. E, finalmente, a Roma Solomon, ela é diretora da Índia do CGPP. Nós vamos começar hoje com algumas introdução da Glória Lihermo. Depois de cada apresentação, nós vamos avançar. E se houver alguma pergunta, alguma dúvida, ou algum comentário, coloquem no chat e depois nós vamos coletá-las e para a nossa discussão aqui. E depois eu farei alguns comentários finais às 9h30. Agora dou a palavra à Glória Lihermo. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, depende de onde estão. Eu vou começar com algumas reflexões sobre a promoção de demanda da vacina contra a Covid-19. Começando, algumas das considerações que nós estamos examinando, ou deveremos estar examinando, a integração de certos grupos, como os idosos, como a terceira idade. E para alcançar esses grupos, os programas de imunização devem estar engajados com os parceiros de cuidado primário, que estão tratando pessoas com diabetes, ou aqueles que estão recebendo serviços sociais ou no nível local. A integração precisa de uma coordenação muito forte com as agências de financiamento, para que a integração não seja fragmentada e não estejam separadas em torno de programas específicos. Em segundo lugar, é uma questão da demanda, perspectiva de demanda. Há um custo maior de entrega de vacinas onde não há serviços de rotina disponíveis. Doenças como HPV nos mostra que o custo de entrega de vacinas é muito maior nessas áreas. E isso restringe os recursos disponíveis para o tratamento dessas comunidades.
A integração. Perdemos o áudio. O cuidado universal e a segurança sanitária. Reconhecemos que há desafios na integração da Covid-19, mas também há oportunidades para solidificar as estruturas comunitárias e para dar apoio ao cuidado. Isso, cada vez mais novas vacinas estão sendo administradas para além da infância, como malária e tuberculose, e há grupos prioritários. A maioria dos países, especialmente de baixa e média renda, temos dados limitados, onde existem, em alguns países de baixa e média renda, os recursos são muito limitados. Então, temos que reconhecer também que as comunidades têm várias demandas concorrentes e precisamos, então, priorizar as intervenções. Também é importante considerar a heterogeneidade dos grupos, com intervenções que possam ser feitas com grupos diferentes. Também temos que pensar sobre como comunicar sobre a integração. Precisamos de mensagens claras das comunidades e também apresentar evidências de uma forma centrada nas pessoas para incentivar os grupos prioritários a procurar a vacina. A equipe global criou uma estrutura para integrar essas iniciativas. Temos consultas que devem ser realizadas com os países para avaliar a demanda de vacinas. Também oferece ferramentas e exemplos para aumentar a demanda de acordo com os módulos de intervenção. Também oferece documentos, lições aprendidas e melhores práticas, e também inclui ah, ferramentas para medir o progresso. Esses são alguns exemplos dos módulos destacados no framework. Sabemos que pesquisas e dados robustos são fundamentais para adaptar essa demanda de acordo com as populações, usando ferramentas como ferramentas de comportamento social e para entendermos o contexto específico para integrarmos a vacinação contra a Covid-19. Os países também devem incluir indicadores sociais e econômicos nas pesquisas. Isso também pode ser uma forma econômica de obter dados representativos para ajudar a orientar o design dos nossos programas. Em termos de coordenação e planejamento, os países precisam de uma estratégia de comunicação baseada em evidências que inclua planos de implementação para reduzir a fragmentação e maximizar a distribuição de recursos. O objetivo é engajar as comunidades no microplanejamento. Uma das lições principais que aprendemos na introdução das vacinas contra a Covid-19 é que é não pressupor que as pessoas vão aceitar a vacina. Precisamos de ah, falar sobre as vantagens da vacina e, finalmente, engajar as comunidades falando sobre as barreiras socioeconômicas, por exemplo, como gênero.
As comunidades e profissionais de saúde devem identificar essas áreas e também soluções para otimizar a vacinação com vistas à segurança social de todos. Incluímos um slide com alguns dos recursos que estão disponíveis para os países sobre integração e demanda, inclusive o framework, o quadro operacional que eu mencionei. Muito obrigada pela atenção. Agora podemos ouvir exemplos práticos dos países. Muito obrigada. Muito obrigada, Glória. Nós vamos ver vários exemplos desses módulos de demanda e integração. Eu gostaria de ressaltar novamente que esse quadro operacional é realmente muito útil para algumas das equipes com as quais eu tenho trabalhado e eu incentivo a todos a explorar essa ferramenta. Eu sei que ela estará disponível em francês em breve. Muito obrigada novamente, Glória. Agora vou passar a palavra para Sarato Oluarte Ocho. Ela vai falar sobre alguns das formas criativas e únicas em que a Libéria está integrando a demanda para vacinas contra a Covid-19 no seu trabalho e outras campanhas de vacinação e outros serviços em geral. Então, passo a palavra para Serato. Muito obrigada, Érica. Olá a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre as nossas iniciativas e como apoiamos o governo da Libéria a gerar demanda para do, co- vacina contra a Covid-19. Meu nome é Dr. Serato, eu sou chefe da parte na Libéria. Eu vou falar sobre reflexões e algumas lições aprendidas sobre como nós pudemos gerar demanda pela vacina na Libéria. Eu vou dar uma visão geral sobre as atividades na Libéria, com três abordagens estratégicas que utilizamos: coordenação para comunicação interpessoal, sobre vacinas, apoiar a comunidade, e vamos falar sobre as lições aprendidas nesse sentido com essas abordagens. Uma visão geral muito breve da Breakthrough Action é a intervenção da USAID começou em abril de 2020 com um mandato de melhorar a mudança positiva dos comportamentos nas áreas da saúde, inclusive em relação à vacina contra a Covid-19. Na Libéria, nós trabalhamos em 7 condados: Brantiri, Kong, Mambig, Grand Cru, Bomi e Grand Cape Mount. E esses condados estão destacados no mapa. Para alcançarmos essas atividades, trabalhamos com parceiros do governo e fora do governo. No governo, vários ministérios, inclusive da saúde, educação e agricultura, juventude e esportes, e com outros parceiros de implementação para fazer a vacinação contra a Covid-19 nesses condados. Breakthrough Action também se concentra em fortalecimento da capacidade para usar SBC para aumentar as taxas de imunização. Vamos ver a primeira abordagem que nós utilizamos. O primeiro lote chegou em Libéria em março de 2021. Nesse período, houve uma evolução, a situação estava mudando com vários parceiros e o governo se juntou a nós para criar
cientizar a população sobre a vacinação contra a Covid-19 no país. Foram identificados 2 grupos prioritários: os grupos de alto risco, terceira idade, as pessoas com doenças e também os profissionais de saúde. Houve uma hesitação inicial em relação à vacina por causa de vários motivos. No slide vocês verão alguns dos comentários que nós recebemos dos profissionais de saúde. Não tenho certeza, não sabem se há segurança, se deixar que os políticos tomem primeiro antes de eu tomá-la. Alguma hesitação veio da história anterior aqui na Libéria. Por exemplo, a vacinação de adultos não é uma coisa comum e a vacina contra a Covid-19 tinha como alvo o grupo de adultos. E não havia uma comunicação anterior para ajudar os profissionais de saúde e os grupos de alto risco sobre a saúde. Então, é uma situação que estava evoluindo com muita rapidez, muitos parceiros foram envolvidos e estávamos mudando e de acordo com as necessidades. Uma complicação anterior foi uma experiência anterior em relação ao Ebola. Muitas pessoas morreram por causa da Ebola e da hesitação contra a vacina. E houve outras complicações também quando houve deficiências na prestação de serviços, com falta de remédios e também problemas de hesitação. A Breakthrough Action, então, tinha o mandato de aumentar a sensibilização do público em relação e para promover a vacina contra a Covid-19 nesse contexto. Uma das nossas primeiras abordagens foi assegurar que houvesse uma colaboração estreita com os parceiros no governo e fora do governo para assegurar uma distribuição padronizada pelo processo de geração de demanda. Priorizamos as atividades conjuntas entre os parceiros e desenvolvemos grupos de WhatsApp fechados em que os parceiros poderiam ter discussões frequentes, reuniões e também pontos de discussão padronizados sobre a vacina, com quem estava fornecendo, quem seria beneficiado. Trabalhamos com o governo da Libéria, com a Divisão de Promoção da Saúde no Ministério da Saúde, para assegurar que todos os materiais e as mensagens desenvolvidos em relação à vacina fossem aprovados e divulgados pelo Ministério da Saúde para não ter versões diferentes. Qual foi a lição? Isso ajudou a criar confiança entre o sistema de saúde e o nosso grupo. Também ajudou a alinhar as iniciativas de geração de demanda com outros parceiros no espaço de prestação de cuidados e também de fornecimento, da cadeia de fornecimento, para criar demanda para a vacina, a disponibilidade da vacina, o acesso aos profissionais de saúde e para que estivessem prontamente disponíveis para o público. A segunda abordagem que nós usamos foi a hesitação contra a vacina. Na criação da demanda, falamos sobre como aumentar a conscientização e também padronizar os pontos de discussão para que tivéssemos uma voz única. Na segunda abordagem, em setembro de 2021, o governo da Libéria queria vacinar até 40% da população até março de 2022, por causa da hesitação que havia na população adulto e na população de alto risco, e também entre os profissionais de saúde. O governo da Libéria
quis que a vacinação chegasse a toda a população. Isso significou que a hesitação da vacina se espalhou em todo o país, o que também prejudicou os serviços de rotina, porque os rumores também afetaram outras áreas de cuidados médicos. Então, precisávamos evoluir da conscientização para a promoção direta da vacina entre as áreas prioritárias. Nós criamos, então, um ambiente propício nas comunidades, nos níveis nacional e subnacional, e comunitário também, para a vacina contra a Covid-19. Nós engajamos os líderes das comunidades para que eles tivessem uma voz para apoiar a vacina. Antes do engajamento, os líderes mais influentes não estavam falando abertamente sobre a vacina. Vocês podem ver no slide que há vários módulos com os quais trabalhamos. Primeiro, assegurar o engajamento das pessoas certas, que estávamos conversando com as pessoas certas, isso está na base, e também assegurar que estávamos usando os canais certos para chegar aos grupos certos, as pessoas certas. E queríamos falar com os líderes que influenciam as comunidades, e tínhamos várias reuniões com eles e discussões, e incluíram também o uso de vários canais de comunicação, como rádio, comunicações interpessoais entre os líderes e os membros da comunidade. Nós treinamos eles sobre como falar com os membros da comunidade e falar sobre as suas experiências pessoais, e incentivando uma comunicação de duas vias, oferecer as informações certas e levar as pessoas a tomar a vacina, e também responder às preocupações. Esse diálogo foi crítico na Libéria. Outros líderes que também contactamos, por exemplo, os profissionais de mídia nos níveis nacional e subnacional, e também trabalhamos com o grupo técnico nacional de saúde e nacional e subnacional, com especialistas de comunicação de vários ministérios, agências e parceiros de implementação, a mídia, grupos da sociedade civil. Eles também foram fundamentais para assegurar que chegássemos a outras pessoas. E, por fim, a, o que nós fizemos foi como a Glória descreveu antes, as questões relacionadas à gestão de recursos, as dificuldades encontradas para gerar a demanda com as pessoas certas em lugares remotos. A abordagem de engajamento comunitário se baseava no envolvimento de líderes comunitários, para que por eles pudéssemos chegar a mais pessoas por meio das suas redes de contato. Então, nós tivemos uma iniciativa robusta de engajamento comunitário por meio das comunidades, pelas redes de líderes comunitários influentes. E tivemos de nos concentrar nessas áreas. A Breakthrough Action Libéria, trabalhamos com os líderes comunitários para identificar áreas que ainda não haviam sido beneficiadas pela vacina. Tínhamos grandes populações que não haviam recebido vacinas ainda. Nós orientamos os líderes sobre a vacina e também treinamos esses líderes para que tivessem comunicações interpessoais
Temos aqui na tela duas abordagens, os embaixadores da vacina, que são líderes influentes que têm voz na comunidade, e um dos critérios também foi identificar os líderes que tinham a confiança da população, que ouviam esses líderes, que tivessem uma posição de respeito na comunidade. Trabalhando com essas pessoas, puderam compartilhar as suas experiências pessoais, engajar com a comunidade, e também com outros líderes de nível mais inferior na comunidade. Um dos resultados foi mais de 130 pastores, chefes, líderes da juventude de mulheres, sindicatos de transportes e também profissionais de saúde foram treinados como embaixadores, e eles fizeram mais de 2.000 sessões de engajamento comunitário. Um dos papéis críticos foi ligar os membros da comunidade com os pontos de prestação de cuidados médicos, para informar a comunidade sobre exercícios, as datas de vacinação que estavam disponíveis para eles receberem a vacina. Outra abordagem que nós utilizamos foi teatros de rua. Na África Ocidental, o teatro, a dramaturgia e discussões são uma forma comum de oferecer informações ao público. Então, trabalhamos com grupos de teatro de rua em cada comunidade e nos condados, e também com o apoio da equipe de profissionais de saúde do condado e as instalações de saúde, assim como assistência comunitária, e conseguimos desenvolver grupos, temas de discussão para esses grupos de teatro de rua. Mais de 24 para reduzir os rumores. Um dos rumores principais é que a Covid-19 as pessoas não devem o vírus da Covid-19, então estávamos usando o teatro de rua nos mercados Ouvir para em as todos os pessoas lugares em que as congregarem. pessoas Foi se uma juntavam, foi uma oportunidade oportunidade de para oferecer passarmos informações informações apropriadas, apropriadas para responder a para preocupações e também começar para iniciar conversas com os conversas entre os serviços prestadores profissionais de de saúde que saúde que apoiam o apoiavam o evento evento e os e os membros da membros comunidade comunitários disponíveis. disponíveis. Próximo slide. O que é que foram as lições aprendidas para nós? Três principais lições que nós vamos discutir, começando com as questões relacionadas com estes rumores. E os rumores são sempre espalhados muito rapidamente, especialmente em comunidades fechadas, com laços próximos, etc. Então era importante priorizar uma abordagem multissetorial para haver coordenação entre os intervenientes diferentes envolvidos nesta abordagem multissetorial. Como eu discuti, foi um período que evoluiu muito rapidamente quando chegaram as primeiras vacinas, e durante esse tempo ainda estávamos a desenvolver as diretrizes nacionais, que normalmente levam tempo. Consequentemente, tivemos que priorizar quais eram os parceiros principais, tanto a nível nacional como subnacional, a troca de informações frequentes para garantir que os parceiros sabiam o que estavam a fazer, poderiam colaborar melhor e indicar preocupações para não haver duplicação de esforços. Outra lição importante é o papel da comunicação interpessoal para garantir não só a adoção, como a integração de vacinas dentro da prestação de serviços de rotina no país. Múltiplas vozes estavam presentes que tinham que ser ouvidas e consideradas usando uma abordagem interpessoal de comunicação
para que todas as vozes fossem ouvidas e consideradas, mas sempre com uma mensagem central-chave para garantir a padronização das mensagens, para reduzir as más concepções, os rumores, etc. Uma das principais ações nestas ações foi trabalhar com os líderes influentes para contextualizar e padronizar as mensagens antes destas serem propagadas. Os líderes comunitários são recursos muito valiosos, com recursos limitados e com áreas de difícil acesso, que precisavam também de receber a vacina da Covid-19, contra a Covid-19. E isto foi feito através dos membros comunitários para que a expansão não só acontecesse através deles, mas aumentasse a aceitação da vacina e reduzisse a hesitação. Então nós tínhamos pessoas de entrada, tanto a nível comunitário, regional, nacional, para garantir que sabiam os benefícios da vacina e que estavam munidos das informações certas e conexões para a prestação de serviços de saúde, para que tivessem todas as suas perguntas respondidas. Isto foi muito importante. Os meios de comunicação foram também importantes, a rádio, muitas rádios comunitárias que estavam ligadas adequadamente ao sistema sanitário. Muito importante também para a expansão das mensagens sobre vacinas e responder a preocupações e dúvidas. Estes são apenas recursos adicionais para verem algum do trabalho a ser feito e exemplos da Bridge to Action Liberia. E como nós trabalhamos com o governo da Libéria, assim como os parceiros implementadores e as comunidades, de forma a garantir o aumento da adoção de vacinas contra a Covid-19 na Libéria. Muito obrigada, Erica. Muito obrigado, Sarah Tu. Algo que eu sempre noto neste seu trabalho é a integração tão criativa com a malária, porque eu penso que esta é uma área que nem todos naturalmente interligam à vacinação e é uma área muito prioritária em muitos dos países com quem trabalhamos. Então, dou muito apreço ao seu trabalho. Lembrem-se que se tiverem perguntas ou comentários para a doutora Saratu ou os outros apresentadores, por favor, façam-nos aqui no chat e nós vamos responder. Vamos fazer um pequeno questionário com o público. Nós vamos fazer a pergunta aqui. Estamos muito curiosos nos seus países se têm procura pela essa vacina contra a Covid-19 e outras vacinações de curso de vida através destas atividades integradas. A escolha é única. Portanto, sim ou não tenho a certeza. São as respostas possíveis. Vamos dar-vos um minutinho para responderem aqui às perguntas, por favor. Se tiverem experiências específicas, sucessos, desafios que gostariam de partilhar, não hesitem, coloquem aqui no nosso chat, porque nós gostaríamos de ter o maior número possível de exemplos de países, porque esta é uma nova área para muitas pessoas. Quantos mais exemplos pudermos partilhar uns com os outros, melhor. Parece que a grande maioria tem
procura gerada para a Covid-19 através destas atividades integradas. Temos algumas pessoas que disseram que não e 20% que não têm a certeza. Então, eu espero que este webinário os suscite a fazer mais perguntas. Se não tiverem a certeza ou se a resposta for não, e mesmo se a resposta for sim, eu espero que isto os inspire a continuar a fazer este trabalho e que se liguem e trabalhem com colegas. Vamos passar à próxima apresentação. Muito obrigado por participar. E eu vou passar a palavra à equipa que vai falar sobre o trabalho que tem feito na Europa de Leste. E eu estou muito impressionada. Eu penso que as lições aprendidas da Sérvia e da Macedónia do Norte é algo que não ouvimos muito, mas são muito relevantes e podem, na verdade, levar a pensar de outra forma. Lisa, Stefan, com a palavra. Maravilha, muito obrigada. Eu vou começar e depois, a meio, eu passo ao Steph para que continue. Muito obrigado pela apresentação e estamos realmente muito entusiasmados de poder partilhar aquilo que sabemos do nosso trabalho de o ímpeto na imunização de rotina, transformação e equidade e técnicas para aumentar a adoção de vacinas na Sérvia e na Macedónia do Norte. O ímpeto na imunização de rotina, transformação e equidade é um projeto de 5 anos financiado pela USAID que aplica melhores práticas, explora inovação para fazer face a obstáculos integrados para a cobertura de vacinação abrangente. Estamos a trabalhar com 4 países na Europa de Leste: a Bósnia, Herzegovina, Moldova, Norte Macedónia e Sérvia. E hoje vamos focar mais na Sérvia e na Macedónia do Norte. O nosso trabalho foca em 3 objetivos principais. O primeiro, aumentar a procura por adoção de vacinação contra a Covid-19 entre populações prioritárias. Número 2, fazer face à desinformação e às informações erradas por meio de mudanças sociais e comportamentais e estratégias focadas nos meios de comunicação e oportunidades para aprender em todas estas áreas. Para alcançarmos estes 3 objetivos, nós usamos a ciência comportamental e usamos uma abordagem de concepção, implementação e atividades de avaliação. Esta abordagem de integração comportamental é o que as pessoas têm que fazer para ultrapassar obstáculos para um comportamento e conceber intervenções claramente ligadas ao comportamento por meio dos fatores críticos que as afetam. Próximo slide. Temos fases, 3 fases. O primeiro é investigação. Na Sérvia, o projeto recolheu dados quantitativos usando a plataforma online chamada Premise. Em ambos os países, tanto na Sérvia como na Macedónia, recolhemos dados qualitativos por decisores de saúde pública, peritos de imunização e outros parceiros importantes e discussões com os membros de populações prioritárias no país. Próximo slide. Os nossos resultados destes dados quantitativos na Sérvia, comparados com a população geral, a aceitação de vacinas foi significativamente menor entre mulheres grávidas e pessoas com doenças crónicas. No grupo de inquiridos que relataram alguma doença crónica, quase 40% não eram vacinados. Na população de mulheres grávidas, 67% não estavam vacinadas, comparados com a doença crónica, aqueles não vacinados e com doenças crónicas acreditavam menos na segurança da vacina, menos confiança que os trabalhadores de saúde estavam envolvidos diretamente no processo de vacinação e menos confiança nas recomendações
fornecidas pelos prestadores de cuidados de saúde. Aqueles que já estavam já vacinados estavam mais aptos a aceitar o trabalho dos trabalhadores de saúde. Então, nós estamos realmente a ver uma diferença entre as populações dos que estão vacinados, os que não estão vacinados, tanto das mulheres grávidas como pessoas com doenças crónicas. Os nossos resultados qualitativos, tanto da Macedónia Norte como da Sérvia, indicaram, e não é surpresa, que a Covid-19 é apenas uma das prioridades nas vidas muito ocupadas das pessoas. Isto foi feito há um ano e mesmo naquela época, a Covid-19 era uma das prioridades, mas não a principal. Ouvimos sobre intervenientes de imunização que as propriedades prioritárias para as vacinas contra a Covid são as mesmas que a vacinação para a gripe, ou seja, as pessoas com doenças crónicas, mulheres crónicas, ou seja, está alinhado com as estratégias comuns de imunização que gostamos de saber. Nós ouvimos que os pacientes ouvem os conselhos dos prestadores, mas não estavam a receber esses conselhos para serem vacinados. Para além disto, aprendemos que os pacientes acreditavam incorretamente que não eram elegíveis à vacinação, dada condições como, por exemplo, alergias ou outras. Nós ouvimos também que há falta de qualidade e informações de confiança que é dada aos pacientes pelos prestadores de saúde relacionados com a vacinação da Covid-19 e também ouvimos dos prestadores que eles próprios tinham falta de informação e formação de fontes confiáveis sobre vacinas e que isto na verdade, alimentava a sua hesitação em receber as vacinas, especialmente nas mulheres grávidas e aqueles com doenças crónicas. Próximo slide. Depois, fase 2, usando as informações obtidas desta investigação inicial, usamos a plataforma para criar detalhes de obstáculos e motivadores para a adoção e a apoiar as pessoas e os intervenientes. E com base no perfil, desenvolvemos estratégias para superar os obstáculos e alavancar e tentar incentivar o desejo de mudança. Com base na análise dos dados qualitativos e quantitativos, identificamos os seguintes elementos do perfil comportamental. Nós, com comportamentos prioritários, comportamentos que nós queremos que os Ministérios da Saúde e nós adotem, por exemplo, pacientes com doenças crónicas que recebam a vacina, a mulheres grávidas, que os prestadores de saúde também recomendem a vacina, e também olhamos para os intervenientes de apoio, quem é que pode encorajar este comportamento, por exemplo, o Instituto de Saúde Pública, o Ministério da Saúde, organismos regulatórios farmacêuticos, meios de comunicação, todos aqueles que podem ajudar a incentivar este comportamento. Depois, quais eram os fatores críticos e precisavam de ser considerados na concepção de intervenções? Por exemplo, tempo para aconselhamento, será que os prestadores têm tempo? Obrigações jurídicas, a confiança nas instituições, que dados estão disponíveis? O que é esta confiança no âmbito dos prestadores de saúde, etc. Considerando tudo isto, nós consideramos tudo isto para a concepção da nossa intervenção, do nosso projeto. Através deste processo, nós criamos um conjunto de perfis comportamentais para cada país. Aqui, neste quadro, vemos que a população principal é alvo das intervenções e os comportamentos que queremos tratar. Não vou ler tudo o que está aqui, mas as populações-alvo são tanto prestadores de saúde como populações de alto risco, à medida que os comportamentos precisam ser tratados de ambas as partes para aumentar a adoção de vacina. Havia muitas semelhanças entre o que concebemos tanto para a Sérvia como para a Macedónia, mas com alguns detalhes, e nós adotámos o contexto de cada país especificamente, e o Stefan
vai explicar quando falarmos da intervenção, a adoção específica para cada país, para garantirmos o atendimento das necessidades de cada um destes países. O interessante aqui foi que a nossa investigação formadora indicou que tanto os prestadores de saúde como as comunidades estavam cansados de ouvir falar da Covid-19. E esta abordagem focou que uma abordagem que falasse apenas da Covid-19 não funcionaria. Então, nós reformulamos a conversa para refletir estilos de vida saudáveis e parte de um pacote de vacina em todo o curso de vida. Por exemplo, o prestador discute com as pessoas a importância de um estilo de saúde geral, um estilo de vida saudável em geral, incluindo a vacina, incluindo vacinação de rotina, e a Covid-19 é uma das vacinas que é necessário receber de forma rotineira. Esta foi a abordagem que nós usamos. Na verdade, é importante lidar com ambas as partes da equação. Nós precisávamos de garantir que concebíamos intervenções de forma a que as comunidades recebessem as informações, mas quando aumentássemos a procura, que os prestadores também fizessem as recomendações. Então, desenvolvemos um curso contínuo de educação para prestadores de saúde, com um foco nos prestadores que trabalham com mulheres grávidas e pessoas com a idade superior a 55 anos de idade com doenças crónicas. E depois sessões específicas para cada uma destas comunidades. Sendo que a ideia é educar e aumentar a procura dentro destas populações de alto risco, para que eles depois possam falar com os seus prestadores de saúde e eles possam responder a perguntas de forma confiante e recomendar a vacina, e que isto seja falado dentro do contexto da importância da vacinação no âmbito de tudo o resto. Claro, não só a Covid-19, como outras vacinas. Eu vou passar ao Steph para ele continuar a fase 3 e discutir recomendações e lições aprendidas no início. Muito obrigado. Nós podemos passar ao próximo slide. A próxima fase foi a validação. Porque estávamos a trabalhar em algo que precisa de ser implementado em várias regiões destes países, precisávamos de validar a abordagem para passarmos à prática. A validação desta abordagem incluiu uma série de workshops de participação com as partes interessadas mais importantes. Começámos a trabalhar neste projeto e houve um problema com estas partes interessadas, um problema relativo, porque não estavam muito interessados na Covid-19, mas a forma como nós reformatámos a conversa sobre a Covid-19 no âmbito de um estilo de vida saudável, nós precisávamos então de seguir as prioridades, não só como a dos intervenientes de saúde, os pacientes, os prestadores de cuidados de saúde, etc. Então estes workshops focou em testes de conceitos, abordagens de estilo de vida saudável, como isto se insere no âmbito das políticas nacionais, etc. Quando começamos a trabalhar, muitas vezes ouvíamos as pessoas dizer: ninguém quer saber da Covid-19 mais. E isto foi desencorajante, tanto para os prestadores de cuidados de saúde, como para nós, para a implementação deste projeto. Mas a frase "ninguém quer saber disto" significa que eram pessoas saudáveis, que já tinham sido saudáveis ou já tinha tido pelo menos uma vez Covid neste último período, e que não estão preocupadas com a Covid-19, mas havia ainda populações que identificámos que poderiam beneficiar desta abordagem, e isto encaixado nos estilos de vida saudáveis e com a população específica que ainda pode ter hospitalização e morte resultante da Covid-19 e poderiam beneficiar de outros estilos de vida saudáveis, esta frase já não era tão presente.
Então foi este caminho que adotamos, mensagens eficazes que promovem a adoção de vacinas para estas populações-alvo e lidamos com todos os obstáculos que foram identificados nesta fase de formação do nosso trabalho, de forma a que pudéssemos responder não só às preocupações dos pacientes, mas as preocupações dos prestadores de saúde. Ou seja, houve adoção relativamente pequena de vacinas contra a Covid-19 nos prestadores de cuidados de saúde, especialmente enfermeiras. A nossa abordagem respondeu não só aos prestadores de cuidados de saúde, como aos pacientes relativamente a estes obstáculos. Quando fizemos a parte formativa, formadora da investigação, havia uma interrogação sobre se os prestadores de saúde estavam interessados em palestras, cursos sobre vacinação da Covid-19 e o que os poderia motivar. E o que foi identificado como motivador foi esta educação contínua médica que todos os prestadores de cuidados de saúde têm que receber para a atualização das suas licenças a cada número de anos. Então, a nossa abordagem foi implementada como educação médica no currículo de educação contínua médica, incluindo uma secção bastante abrangente e compatível a estilos de saúde saudáveis, vacinação e Covid-19 como parte deste estilo de vida saudável. Ou seja, como tomar conta da nossa saúde, da mesma forma como boa alimentação, fisicamente ativo, rastreios regulares, e nós integramos esta imunização dentro deste enquadramento e depois serviços de saúde de qualidade centrados na pessoa, porque identificamos que tantos prestadores de saúde sentem que não têm tempo para trabalhar com os pacientes de uma forma de qualidade, embora estejam interessados em prestar de serviços de qualidade. Então, nós usamos isto com a percepção dos pacientes que os prestadores, na verdade, não respondem às suas perguntas ou não entendem os problemas subjacentes às suas preocupações quando discutimos imunizações. E abordar este problema de ambas as partes, desenvolvemos não só educação médica contínua, visada para trabalhadores de saúde, mas uma abordagem de envolvimento coletivo com a sociedade civil, organizações comunitárias, para que os pacientes pudessem ir aos seus prestadores de saúde já preparados, com informações básicas, perguntas adicionais, ou talvez recebessem aquela sensação de segurança que necessitavam. Este era o primeiro obstáculo, que os prestadores de saúde não tinham tempo e isto foi resolvido desta forma. E nós temos também trabalho de formação e desenvolvimento de capacidades de práticos clínicos locais para ter aceitação da vacinação de rotina. A educação médica contínua foi formada de forma a dar aos prestadores de saúde não apenas as informações sobre estilos de vida saudáveis, que nós todos sabíamos, que já sabiam, então isto foi usado, na verdade, como uma âncora para aquilo que eles já apoiavam e o que era positivo fazer, mas para além das imunizações e das vacinações de curso de vida, incluir esta maneira de pensar de estilo de vida saudável, preservando a saúde do paciente, da paciente. Nós focamos em mensagens claras, fáceis de lembrar, que foram repetidas várias vezes durante o curso, de forma que os prestadores de saúde sintam que é natural dizer estas mensagens e que não apenas influenciam os seus pacientes, mas também influenciam os prestadores de saúde que estavam incertos, se sabiam quais eram estas barreiras, que não, eles próprios não sabiam se a vacina era segura ou não, e outras barreiras, como por exemplo
não saber se as suas associações profissionais tinham apoiado as vacinas, etc. Nós respondemos a todos estes obstáculos na nossa educação médica contínua. Próximo slide. Em termos de envolvimento coletivo, nós trabalhamos exatamente nas mesmas mensagens, mas reformatámos estas mensagens e concebemos-las de uma forma a serem fáceis de entender e aceitáveis para as populações-chave. Nós desenvolvemos uma imagem visual de todos estes programas e testamos tudo isto com a população-alvo. Uma experiência fantástica, não só para os nossos parceiros no projeto, que na verdade disseram que nunca tinham feito um processo destes, mas a reação positiva dos pacientes quando olharam para estes materiais e disseram-nos que nunca lhes tinha sido perguntado o que é que eles pensavam de mensagens assim, de ilustrações, como é que poderiam ser melhoradas, etc. Este tipo de mensagem aumentou a confiança dos nossos parceiros de que este programa, na verdade, se destina a ser bem-sucedido. Também aprendemos e adaptamos cada um destes passos de tudo aquilo que fizemos. O mesmo teste foi feito também para o curso de Educação Médica Contínua para duas populações, uma delas os prestadores de saúde específicos, para quem se destinava estes cursos. Trabalhámos com as populações-chave que também disseram que nunca tinham sido incluídas neste tipo de sessões em que podiam, na verdade, dizer o que pensavam, se eram ou não relevantes, e que foi testado também com os profissionais clínicos que ministravam este tipo de formação aos prestadores de saúde e que eles próprios podiam dar feedback e melhorar esta nossa formação. Então, quais foram as lições aprendidas até a data na Macedônia e na Sérvia? É importante usar os dados e as evidências disponíveis quando produzimos programação quando falamos sobre muitos dados e muitos conhecimentos entre os nossos com informações e também para lembrá-los que eles dão os dados e os conhecimentos para nós desenvolvermos o programa. Eles sentiram, então, que a sua opinião estava sendo ouvida e que os programas se baseavam nas suas necessidades e também tivemos dados e momentos que tentamos preencher lacunas de informações para identificar os principais atores. Nós usamos uma ferramenta de apoio à decisão, uma plataforma que nos ajudou a entender todo o comportamento nos dados que coletamos para identificar os comportamentos, claramente quais comportamentos queríamos influenciar de uma forma ordenada e, com base nesses motivadores, identificar os principais atores e as suas ações e as estratégias que os motivadores poderiam usar para superar os obstáculos. A plataforma nos ajudou nesse processo e também a mostrar uma evolução bastante clara como resultado do programa. Isso foi validado antes da implementação e quando começamos a implementação, nós revalidamos o processo várias vezes, sempre que houvesse uma nova discussão com um novo grupo de profissionais de saúde que estavam reiterando os mesmos obstáculos, considerando as suas opiniões
que utilizamos os dados de uma forma útil, desenvolvendo e validando uma estratégia que poderia ser implementada da melhor forma possível. Nós estamos cientes de que a vacina também é uma das várias áreas técnicas que os profissionais de saúde e as comunidades encontram problemas. Nós tentamos estruturar o programa da melhor forma possível, de forma aceitável para os profissionais de saúde e os pacientes e também para os nossos intervenientes, como institutos de saúde pública, que estão tentando, em termos gerais, melhorar a saúde da população, não independentemente da Covid-19 e de outros problemas. Então, nosso programa se integra muito bem com os deles. Nós que pudemos usar esses programas continuamente, trabalhando com os profissionais de saúde e os stakeholders, quando continuar a usar esses programas quando a Covid-19 deixar de ser uma questão importante. Nós usamos várias formas de coleta de dados e também um processo de avaliação e aprendizagem com dados dos profissionais de saúde, dos pacientes. Organizamos trocas de conhecimentos e lições aprendidas, o que nos ajudou a lidar com várias questões antes que se tornassem graves. Posso dizer, vendo os dados que nos foram exportados, as porcentagens não mudam muito, o treinamento melhora a margem de entendimento dos participantes e ajuda a mudar os estilos de vida e a prestar serviços de saúde de qualidade, aumentando a satisfação entre os profissionais e os pacientes, isso na Sérvia e na Macedônia do Norte. O treinamento foi apresentado de uma forma positiva, com os testes e os roleplays e os processos. Os participantes se sentiram bastante confiança em aplicar o que haviam aprendido. E eu acabei de voltar de uma sessão de treinamento para treinadores com um grupo novo do Instituto de Saúde Pública da Sérvia e nós recebemos um feedback muito positivo das pessoas que estão implementando esses treinamentos em campo e também entre os nossos parceiros que estão trabalhando com os pacientes e a percepção desses pacientes e até pacientes que haviam sido vacinados, quando viram um workshop para quem não tinha sido vacinado, eles queriam participar, porque eles achavam que se poderiam aproveitar os conselhos de saúde, mesmo quando o público-alvo eram as pessoas não vacinadas. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o slide, há muitos membros da comunidade que foram treinados na Macedônia do Norte e na Sérvia, de acordo com os nossos dados novos. Acho que vai haver mais de 100 eventos comunitários até o fim deste mês, ou meados de outubro. E outros dados que eu recebi é o número de profissionais de saúde treinados, que já são mais de 100 na Macedônia do Norte, mais de 200 na Sérvia, mesmo durante um período curto de um mês de implementação até agora. Muito obrigado, então, pela sua atenção e estamos disponíveis para responder eventuais perguntas. Muito obrigado, Stefan e Lissa. Parece-me que vindo da Libéria para a Sérvia e Macedônia do Norte, e muitas barreiras, motivos de barreiras e desinformação são similares, mesmo sendo os contextos tão diferentes. Agora vamos
entrar no avião e seguir para a Índia. A doutora Solomon trabalha com o Core Group Partners Project na Índia. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho de integração da vacinação contra a Covid-19 nos programas de vacinação contra a polio e outras doenças. Próximo slide, por favor. Nós temos trabalhado há 24 anos para aumentar a demanda de vacina contra a polio. Houve muita resistência no início em muitas regiões do país. Havia suspeitas de que era uma estratégia de planejamento familiar. Nós trabalhamos com essas comunidades há 24 anos. Nós éramos o projeto de polio, mas agora somos o projeto de vacinação. Nós somos parceiro de comunicação do governo na erradicação da polio e também apoiando a imunização de rotina em crianças e tétano em mulheres grávidas. Estávamos chegando ao fim do nosso projeto quando apareceu a Covid. Tivemos que repetir todo o processo. As nossas estratégias tradicionais para a geração de demanda por meio de mobilizadores da comunidade. Nós trabalhamos com os mesmos voluntários que se tornaram bastante fortes. Antes, no início, eu tinha alguma hesitação, mas acho que eles aprenderam estratégias para lidar com a hesitação e se tornaram ativistas muito fortes. Nós reforçamos a capacidade de comunicação entre os profissionais de saúde do governo na linha de frente. Como disse, trabalhamos há 24 anos. Temos bastante capacidade de comunicação para os profissionais de saúde, oferecendo capacitação de comunicação, reuniões com as comunidades e desenvolvimento de mapas da áreas e também para as parteiras e as enfermeiras que ajudam nesse processo. Eu vou falar um pouco sobre o que fizemos com a polio e a pertussis, coqueluche. Envolvemos muita gente na comunidade, havia envolvimento das escolas, as crianças eram excelentes mobilizadoras e fizemos muitas atividades na mídia. Aqui temos um veículo que atrai bastante atenção. Em algumas estações, antes das monções, eles fabricam tijolos e as aldeias participam inteiramente nessa atividade. E essas pessoas eram excluídas anteriormente das imunizações, mas no programa de pólio, nós chegamos a várias populações difíceis de alcançar, comunidades que surgiam da noite para o dia, trabalhadores agrícolas, e é o que temos feito em termos de imunização contra a polio e a coqueluche. Próximo slide. Para os adultos, as vacinas que oferecemos era tétano para mulheres grávidas, mas agora, quando a Covid chegou, as pessoas não encararam com muita seriedade. Quando começou a coisa ficar grave, no início havia alguma hesitação contra a vacina. Nós fornecemos vacinas no mundo inteiro. A vacina não era um problema, mas quando a Covid chegou,
A mesma hesitação surgiu, como vimos nos outros países, se é segura, as redes sociais apresentaram várias conjecturas absurdas sobre a vacina, como várias teorias da conspiração, mas quando as pessoas viram que as pessoas estavam começando a morrer, elas ficaram com medo. Então, nós trabalhamos com várias pessoas influentes nas campanhas nas últimas 2 décadas. Nós agrupamos esses influenciadores em grupos nas aldeias e sempre que uma pessoa adoecia ou apresentava sinais de Covid, eles enviavam uma viatura policial para pegar a pessoa e levá-la ao hospital. Ou para os centros de tratamento. Isso, com as viaturas policiais, com as sirenes ligadas, isso criou muito medo na comunidade. Então, criamos comitês nas aldeias que falavam com as pessoas pelo telefone, que não era para ter medo da polícia, porque eles estavam ali para cuidar dos pacientes. E havia muito aconselhamento sendo oferecido pelo telefone. Nós trabalhamos com os mobilizadores comunitários quando tínhamos parado de trabalhar com eles, mas Mas quando voltamos a contactá-los sobre a Covid, todos eles disseram que já trabalhavam nas comunidades contra esta doença. E sim, vamos voltar, vamos trabalhar convosco. Nós fizemos formações telefónicas e eles, por sua vez, formavam os seus trabalhadores da linha da frente. Eles tinham estes grupos comunitários de ação, liderados pelo líder religioso, e tinham também trabalhadores da linha da frente governamentais com um líder religioso, com um médico local e até um médico ayurvédico ou médicos tradicionais ou curandeiros tradicionais. Qualquer pessoa que tivesse uma posição na comunidade. Estes eram muito populares e muito eficazes, porque logo que eles ouviam alguém dizer que não se recusava a receber a vacina ou alguém que estava com Covid, todos os rumores começavam a ser propagados. Depois, outras pessoas que nós usamos foi barbeiros, que nós usamos também para a poliomielite e outros, porque as barbearias são lugares onde os homens têm que ficar silenciosos, caso contrário, eles cortam-se na cara, etc. Então, nós treinamos estes barbeiros, já os tínhamos treinado em imunizações de rotina, sobre falar com pessoas. Como verem na fotografia, o barbeiro pergunta, vai ao barbeiro e pergunta: já levou os seus filhos para serem vacinados? E eles dizem: ainda não tivemos tempo, etc. E depois nós explicávamos tudo o que podia acontecer se a pessoa, se a doença fosse contraída. Então usámos os barbeiros para propagar mensagens positivas sobre a vacinação da Covid-19 e outros comportamentos adequados à Covid-19. Depois também temos muitas lojas de chá na Índia, em que as pessoas vão tomar um chazinho durante os intervalos e conversar, etc. E estes locais, nós enviávamos mobilizadores, enviávamos também com pais e outras pessoas, e o governo também teve um requerimento chamado COVIN, que era acessível a todos, aplicado a vacinas, e à campanha de vacinação da Covid-19. E só precisavam de usar os seus telemóveis ou os telemóveis das outras pessoas e registarem-se nessa aplicação para a primeira dose ou segunda dose. E depois eles eram relembrados onde tinham que se dirigir, ou caso tivessem uma reação adversa, eles podiam também
saber através da aplicação onde receber cuidados médicos. Então, lentamente e progressivamente, esta resistência tornou-se em aceitação à vacina, porque as pessoas deram-se conta que não estavam a morrer da vacina, mas sim da doença. Então, foi assim que nós geramos esta procura pela Covid-19. Próximo slide. Todos aqueles que precisam de ouvir, os influenciadores, etc., nós fizemos-los a entender toda a ciência por trás destas vacinas, através de ferramentas indígenas gratuitas. Para quem recebia duas vacinas e havia duas crianças e uma criança toma, a outra não toma, a outra põe um bocadinho de água no copo e a outra deixa-se vazio, e depois outra vacina e outras ferramentas. Este copo está sempre a encher e a criança fica cada vez mais resistente e o copo torna-se vazio para as doenças preveníveis. Então estas resistências são ferramentas grátis que se tornam muito fáceis de entender. Nós encontramos público adequado e cada pessoa que nos ouve nestas casas de chá, reuniões de mulheres, encontros religiosos, nós usamos também estes encontros religiosos, principalmente entre os muçulmanos, porque as mulheres muçulmanas fazem aulas corânicas, por exemplo, e nós perguntávamos-lhes, ou pedíamos, se ela podiam propagar a mensagem indicando que era uma doença perigosa, garantindo que todos estavam vacinados. Como muitos outros nas apresentações anteriores disseram, inicialmente, a vacina não estava a ser dada por mulheres grávidas ou em fase de aleitação. Quando foi dada, as pessoas tinham medo. Para a primeira dose da vacina, nós conseguimos alcançar cerca de 4 milhões de pessoas. Próximo slide. Nós contribuímos para os esforços do governo para a eliminação da poliomielite e nós também então conseguimos dar esta resposta à pandemia. E depois, em termos de cobertura da imunização, o que aconteceu por causa da Covid, porque as pessoas tinham medo de trazer os seus filhos para serem vacinados durante a Covid, e houve muito poucas sessões e muitas crianças perderam esta imunização de rotina. Então nós tivemos também que fazer a vacinação da rubéola e todas as outras doenças de rotina, porque em 2023, até ao final deste ano, era suposto termos erradicado já o sarampo e a rubéola. Não parece que isso vai acontecer, mas e a vacinação sem dose alguma ainda, naive em termos de doenças, e nós tivemos que contribuir para essas doenças e promoção dessas vacinas também. Então, é isso, criamos muitos materiais de apoio que partilhamos com o governo, e por sermos muito bem conhecidos nas comunidades, nós conseguimos levar as vacinas até elas, mas o governo agora quer também introduzir de forma faseada a vacina contra o HPV em adolescentes, algo que vai ser difícil. Vamos ver o que é que aprendemos da promoção da vacina Covid-19 e espero que possamos utilizar este mesmo tipo de abordagem para as outras vacinas adultas que se seguem. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Rama. Há uma pergunta muito rápida aqui para si. Seria possível partilhar documentos sobre como
essas ferramentas indígenas gratuitas, porque as pessoas querem aprender a como fazer. Certamente eu farei isto, talvez não hoje, mas eu envio hoje. Se puder partilhar comigo, depois eu partilho com todos os outros. Certamente o farei. Muito obrigado. O que eu gostaria de agradecer às 3 apresentadores, só temos 2 minutos de sobra e eu gostaria de respeitar o tempo de todos. Houve uma pergunta muito interessante e importante no chat que eu gostaria de colocar a todos os painelistas, ou seja, como é que nós sincronizamos esta criação de procura com a prestação de serviços e disponibilidade de vacinas? Há preocupação relativamente a querer criar procura, garantindo que as vacinas e serviços certos existem para atender a esta procura. Senão vamos perder as pessoas que conquistamos. Por outro lado, não há procura, há vacinas e estamos a desperdiçar vacinas. Então, estou curiosa para saber o que é que os vossos projetos fizeram para sincronizar estes dois aspectos. Procura da vacina de forma credível para continuar a aceitação e, por outro lado, vacina disponível sem procura. Será que alguns dos painelistas está interessado em dar uma resposta? Eu posso, na Libéria, nós tivemos esses mesmos desafios, estávamos a lidar com esses mesmos desafios. Foi para garantir que todos faziam parte desta plataforma de coordenação, até para a criação de procura e comunicação de risco, envolvimento comunitário. Todos estes pilares nós garantimos que havia momentos certos para ter conversas com estes parceiros de serviços para sincronizar e alinhar os nossos planos. Por exemplo, na partilha de informações sobre vacinas, trabalhamos com grupos técnicos para termos diretrizes nacionais que foram propagadas através dos pilares de comunicação de risco e apoiamos também este lançamento da vacina para criar que estes prazos de criação de procura estavam alinhados com estes exercícios de mobilização da comunidade para planear esta geração de procura e estes exercícios acontecerem antes, durante e depois. Tivemos casos em que durante esta implementação das vacinas, tivemos que lidar com a falta de vacinas suficientes ou elas não estarem no local certo, no momento certo. Então é necessário ter comunicação constante com os parceiros de todas as partes do trabalho e garantir que não estávamos a falhar esta confiança com os membros comunitários, mas que estávamos cientes de como dar os serviços, como obtê-los e a quem dá-los, a quem Vida, muito obrigado. Nós trabalhamos lado a lado com as pessoas de prestação de serviços do governo, porque não faz nenhum sentido trabalhar e depois o projeto acaba e pronto. Nós basicamente garantimos que nos sentamos com estas pessoas, falamos com elas, partilhamos as nossas ferramentas, de forma a que quando não estávamos nós mesmos presentes, eles podiam repetir os esforços. E uma vez de termos esta amizade com as comunitárias, estas pessoas da comunidade, torna-se mais fácil introduzir novas vacinas, as pessoas têm menos medo. Ou seja, à medida que forem introduzidas mais vacinas para adultos no sistema de rotina do governo, as pessoas não tenham tanta contrariedade. Muito obrigado, Rama. Stefan? Ainda está em silêncio. Eu só gostaria de dizer a nossa experiência e abordagem com a tentativa de lidarmos com tudo ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível, mas este é o motivo pelo qual nós trouxemos os nossos formadores para institutos nacionais de saúde em cada um dos distritos nos países em que trabalhávamos e esta abordagem ajudou-nos, em primeiro lugar, garantir que a população está bem informada e quando
e quais vacinas estão disponíveis, o que pode ser diferente entre distritos, mas uma vez que este pessoal dos Institutos Nacionais de Saúde incluía estes trabalhadores de saúde que estavam munidos com esta informação e que podiam partilhar estas informações. E depois, neste ambiente, havia várias barreiras, porque as pessoas leem notícias falsas, e trabalhámos com os jornalistas para trabalhar um curso sobre vacinas. Mas também trabalhamos com peritos nacionais na Sérvia. Que ficaram disponíveis para responder perguntas e ecoar em todo o país a mídia nacional nos momentos certos. Por exemplo, quando a vacina ficou disponível, nós nos organizamos o projeto com conferências com os peritos mais proeminentes sobre a vacinação. E quando fizemos o treinamento dos treinadores para o pessoal do IPH, eles responderam perguntas para que os nossos treinadores se tivessem confiança em fazer o treinamento para os profissionais de saúde. E, finalmente, as nossas organizações comunitárias com as quais trabalhamos são organizações com mais de 20 anos de experiência, reconhecidas na comunidade como sendo uma organização que trabalha com HIV, doenças sexualmente transmissíveis, trabalhando com comunidades pobres, etc. E eles utilizaram a sua rede de voluntários, que era bem treinada, para trabalhar nas comunidades e também com o pessoal do IPH, para que tivesse as informações certas, criando um ambiente com muita comunicação, na direção certa, e tudo funcionou melhor do que esperávamos. Muito obrigada. Alguns slides finais para a partilha de recursos. Nós temos coletado muitos recursos integrados. Nós vamos pôr um link no chat, onde vocês poderão achar muitos desses recursos. Eu ressaltaria que temos uma série de coleções, inclusive como alcançar populações de alta prioridade e também resiliência das cadeias de suprimento. Cada coleção tem cerca de 20 recursos que consideramos prioritários. Também publicamos uma série com 7 blogs sobre integração, com exemplos que vocês ouviram em detalhes hoje. Eles também estão incluídos nesses blogs. Podem ver os blogs para aprender sobre outros projetos que temos realizado nesse espaço. E, finalmente, estamos no processo de elaborar um suplemento para o Jornal de Ciências e Práticas, focado principalmente na Covid-19. Vários documentos estão sendo redigidos e vai ser publicado em dezembro deste ano. Vamos enviar anúncios nessa página e vocês podem se inscrever para receber anúncios no futuro por e-mail. Nós também vamos partilhar a apresentação gravada de hoje e os slides com todos os recursos. E queremos agradecer a todos os apresentadores da Unicef, da Libéria, do CGPP, pelas formas, e da Índia, pelas formas criativas como realizam seu trabalho. A mensagem que o Stefan mencionou antes, a Covid-19 não acabou, claramente, e a nossa criatividade, temos que entender essas barreiras para que possamos continuar a integrar essa doença aos
serviços prestados pela comunidade de profissionais de saúde e de cuidado primário. Obrigado aos apresentadores, obrigado aos participantes e esperamos continuar o nosso contato no futuro e continuarmos o nosso trabalho. Tenham um ótimo dia.